Então, hoje a nossa palestra vai ter o grande prazer de ter o Carlos Seixas de volta. Então, vamos agradecer a volta dele com uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Carlos, e um bom retorno para você. Ok, obrigado a todos. O tema de hoje previsto era orquídeas rupícolas, né? Mas no meio do caminho, alguém falou assim, não, nós precisamos fazer novamente de pragas e doenças, que é uma demanda muito grande. Muitas pessoas estão questionando a respeito disso. Então a gente sentou, conversou e resolvi então hoje trazer isso para a gente discutir, tá? Não é resposta, não é solução, mas a gente discutir um pouquinho e aprender um pouco sobre o que é uma doença, o que é uma praga em orquídeas. E nós colocamos como título Doenças em Orquidários Amadores. Por que orquidários amadores? Como que é? Não é profissional. Não tem orquídea para vender. Aqui não temos profissionais, tá? Apenas por isso. Nós somos amantes de orquídeas. Temos algumas orquídeas, mas não somos profissionais. Ninguém vive disso, tá? Com exceção da Márcia, né? Que é vendedora, tá? Tá tentando, mas não vive ainda. Mas a questão é, todos nós somos amadores, ninguém aqui é profissional. Porque se fosse profissional, o tratamento seria outro desde a instalação, cultivo, desenvolvimento e tratamento. Não é o nosso caso, tá? Começamos com uma perguntinha bem simples. Existem pragas e doenças no ambiente natural? Vocês já viram? Sim ou não? Existe, não tem dúvida. Agora ver é outra conversa. Ah, existe, não tem dúvida. Agora vê uma outra história. Mas na sua planta, em sua casa, você já viu. Peraí, se eu não encontro no ambiente natural, se eu não vejo com frequência, por que em casa eu vejo? Será que não tem alguma coisa no meio do caminho? Alguma coisa que não é bem contada aí no meio do caminho? Tá? Lógico que todas as doenças ou todas as pragas são encontradas no ambiente, mas não são doenças e não são pragas porque não estão fora de controle. E quando chega em nossa casa, nas nossas condições de cultivo, falta alguma coisa. E o que falta gera esse descontrole. Então, quando a gente fala doenças ou pragas, nós temos que ver como um indicativo. Não é a doença em si ou não é a praga em si, mas um indicativo. Indicativo que alguma coisa não está legal. Alguma coisa que está relacionado ao próprio cultivo. Vocês já visitaram os orquidários dos colegas? São todos iguais? É xerox? Não. Cada um tem o seu cultivo, correto? E algumas plantas estão melhores adaptadas àquele cultivo, outras não. O que pode dar muito certo para mim, pode dar totalmente errado para outro. E por aí vai. Então a gente fala nesse indicativo, primeiro, cultivo. Alguma coisa no teu cultivo ou está muito bem porque você não tem absolutamente nada, tá? Ou está tendo algum probleminha porque está surgindo alguma coisa. Então está no desequilíbrio. Quando a gente fala no ambiente, o ambiente do seu cultivo é igual ao meu? Igual ao do colega? Lógico que não. Cada um tem o seu ambiente. Então a gente tem que aprender a ler as plantas no ambiente que nós temos e no cultivo que a gente tem. Pode ser um indicativo de falta ou excesso. Mas falta e excesso do quê? Falta o excesso de luz, falta o excesso de água, falta o excesso de adubo, falta o excesso de tantas outras coisas. Então, quando a gente fala em doença nos nossos orquidários ou praga dos nossos orquidários, alguma coisa de errado está no meio do caminho. Por falar nisso, como vocês interpretam o termo doença e praga? O que é doença e o que é praga? Doença, vírus, bactérias, o quê? Oi? Pragas, não só insetos, mas em boa parte, sim, são os insetos. Então, é o desequilíbrio entre eles, né? Então, quando a gente fala em doença, é algo provocado por um agente biológico. Esse agente biológico, no caso de plantas, bactérias, fungos, vírus. No caso de pragas, nós temos artrópodes de maneira geral.
Artrópodos entram os insetos, mas não só insetos, aracnídeos, tá? Entram, por exemplo, o tatuzinho bola, que também pode virar uma praga. Então nós temos vários grupos de artrópodos que são pragas quando fora de controle. Então esse é o primeiro ponto. Alguns casos reais que eu peguei essa semana para ilustrar. Dizendo por que eu peguei esses casos reais. Eu frequento vários grupos de discussão de orquídeas, administro vários grupos de orquídeas, tá? E tem me incomodado muito algumas informações que eu estou sendo obrigado a excluir. Isso me incomoda muito. Seria legal se a gente pudesse simplesmente deixar publicar e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a excluir pelo tipo de informação que está vindo. Então, a informação é legal por um lado, em contrapartida, muitas vezes a resposta que a gente tem obtido é totalmente diferente. Então, esse é um caso de uma senhora que coloca assim: bom dia, alguém, por favor, essa folha ficou assim. O que eu faço com a minha phalaenopsis? Obrigada. O que vocês estão identificando ali? Oi? Perfeito. Em primeiro lugar, não é uma planta, é a minha planta. Tá? Então a minha planta não está legal. O que eu posso fazer? Tá? Que mais que vocês identificam aqui? O que essa imagem te traz de informação? Fungos. Ok, que mais? Que mais? O ambiente, que mais? Umidade, que mais? Ela está no chão? Não sei. Que mais? Parece escuro. Que mais? A folha não está muito grande? Para uma phalaenopsis, ela está num tamanho legal. Que mais? Falta de ventilação. Então, olha quantas coisas vocês trouxeram de informação só observando a folha. Mas respondemos a pergunta? Então, o que essa planta tem, tá, o que aconteceu com a minha planta, tá, e o que vocês me sugerem. Então, veja o que nós temos. É uma phalaenopsis. Isso é visível? É. Tá? O ambiente que ela está, eu não sei. Não está me mostrando o ambiente. Não sei se tem muita umidade, pouca umidade, se tem ventilação, se não tem ventilação. Mas o que eu estou vendo é uma folha que tem algumas lesões. Correto? Sei dizer qual é essa lesão? Sei dizer qual é essa lesão? Está ali. Já viram essa lesão, por exemplo, em alguma planta de vocês? Tá. E aí, o que que é? Chuva de pedra ou caramujo? É uma possibilidade. Mas não temos essa informação também. Correto? Ótimo. Então vocês saberiam dizer para essa pessoa qual é o problema da planta dela? Não? Estão preparados para as respostas? Aplique dime foliar nas folhas fora do sol. Dime foliar é adubo. Vai resolver o problema? Obrigada, querida. Vou aplicar. Simples. Primeiro você deve furar todas as manchas com uma agulha esterilizada, com fogo, e depois passar espuma de sabão de coco. Ok, obrigada. Já furei todas as manchas com a agulha esterilizada e coloquei espuma de sabão. Agora é esperar o resultado. Obrigado pela dica. Não faço a mínima ideia. Tá? Agora, a questão que eu me pego é o seguinte: a velocidade de informação hoje é maravilhosa. Tudo que a gente quer, a gente tem a resposta em questão de segundos e ao toque dos nossos dedos, do nosso celular ou qualquer coisa do gênero. É muito rápida a informação. Mas a gente parar para analisar as informações que estão chegando é questionável. Em nenhum momento ela parou para pensar a respeito das respostas. Ó, coloque dime foliar. Tá, já coloquei. Fura, já furei. Passe, já passei. Então é muito... E detalhe, essas informações aqui, essas respostas, tá, foi em questão de 2 horas.
Na hora que eu vi, eu deixei aberto, tá? E fui monitorando as respostas. E em 2 horas tinha tudo isso. Então é muito rápido o questionamento, muito rápido a maneira como as pessoas estão lidando, mas não estamos parando para analisar a informação. Tá? E isso deixa a desejar, né? Mais um caso? Ganhei várias catlés para o projeto Orquídea. Esse projeto circulou no nosso grupo de WhatsApp, que é do César Kawamura, que está fazendo um projeto de inclusão de pessoas com deficiência visual, plantando em árvores. Tá? Então o César, foi uma publicação que veio de uma outra fonte, precisava de doação de mudas, precisava de 100 mudas para o projeto. Na mesma hora eu respondi, eu tenho, eu só vim buscar. Tá? No dia seguinte eles vieram, buscaram as mudas, ele me mandou uma mensagem e no mesmo dia ele fez essa publicação no canal de comunicação. Ganhei várias catlés para o projeto Orquídea. Algumas têm manchas escuras. Apertando com o dedo parece uma bolha com líquido. Alguém sabe o que é e o que fazer? Sentindo-se preocupado. Então foi essa a informação que o César postou. Até aí, sem problema nenhum, ok? Tá? O que vocês estão vendo ali? Uma mancha preta, ok. O que mais? Parece que não tem raiz? O que mais? Parasita? O que mais? Tem fibra de coco? Não sei. O que mais? Molusco, uma lesma. O que mais? Nematóide? Oi? Pitium? O que mais? Queimada de sol? O que mais? Temos uma resposta para isso ou não? Não. Agora eu vou fazer o outro lado. Vocês acham que se fosse uma planta doente, tá, eu ia doar para uma pessoa num projeto social? Claro que não. Ela tem algum problema ali? Tem. É doente? Não. E para falar que não é doença, eu trouxe a irmã dela, uma das irmãs dela, com o mesmo tipo de lesão. Tá com cara de doente? Tem pinta com a gente? Ok. Não, a resposta ela já surgiu aqui. Tá? A resposta já surgiu. O Leandro matou a charada de cara. Nada como experiência, né, Leandro? Oi? Visão também, né? Agora, vocês querem ver a resposta que foi dada a isso? Acredito que seja podridão negra. Melhor separar das demais e providenciar, arrancar do vaso, cortar essa parte. Muitas vezes é necessário descartar a planta. Sem tratamento, sinto muito. Se não morreu, matou. Se não morreu, matou. Então, mais uma vez, como a informação está chegando e como nós estamos absorvendo essa informação. Estamos acreditando nessa informação. Tá? Somos todos amadores aqui. O nosso momento sempre foi de troca. Ou seja, vamos trocar experiências, vamos trocar detalhes. Ninguém aqui é profissional para dizer é uma doença ou não é. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado como essas informações chegam até nós e como nós lidamos com essas informações. Existem doenças? Existem sim. Vou mostrar várias imagens dos vários tipos de doenças que atingem as orquídeas, tanto doenças quanto pragas. Mas o mais importante é lidar com seriedade com a informação. E não a primeira resposta que é dada, aplicar essa resposta como verdadeira, como fato, como totalmente acertada. Tá? Eu vou voltar à imagem. Eu quero que vocês guardem bem essa imagem, que ela fala que é podridão negra, correto?
Eu vou mostrar uma imagem de podridão negra. Eu vou mostrar. Então, observem bem, guardem bem essa imagem para a gente ter um parâmetro de comparação. Ok? Então, mais uma vez, cuidado essencial. Nem toda informação veiculada é real e essa questão de achismo e respostas deixa muito a desejar. Falando agora especificamente de doenças em orquídeas, as doenças são provocadas por 3 grupos, ou bactérias, ou fungos, ou vírus. Qual a diferença entre elas? Tá? Se a gente pensar quanto letalidade para a planta, bactéria é muito rápido. Bactéria acometeu a planta, em questão de dias, você perde a planta. Fungo é mais lento. Vírus é capaz de você ter uma planta, ter uma geração inteira, passar anos com a planta sem saber realmente que é uma planta virótica. Uma vez não, em várias conversas que eu tive com o Sr. Gui, a gente fala assim, Sr. Gui, você já perdeu alguma planta? Tá, o senhor que 50 anos de orquidofilia, né, Gisele? Pouco mais. Sr. Gui, você já perdeu alguma planta? Ele respondia assim, todo dia não. Às vezes sempre. Então, é bem isso. Não é porque a gente tem planta que em algum momento a gente não possa perdê-la. Pode. E eu acho que o mais gostoso da própria orquidofilia, que ele comentou, tratando como filha. Tá? Ou seja, é a minha planta. Então, tratando a planta como sua. E a outra questão é, economicamente não vale a pena tentar salvar uma orquídea. Economicamente falando. A menos que seja a planta. O que não é o caso de ninguém. Nós temos plantas relativamente comuns. Tá? Agora, se a gente falar assim, não, aquela planta vale 10 mil reais, pô, tá podendo, hein? Começa por aí. Né? Nenhum de nós está nesse patamar, nenhum de nós tem essa questão. E isso, eu vejo também, fazendo parênteses, foi muito comum anos 50, 60, 70, até o início dos anos 80. Hoje, com laboratórios funcionando, com sementeiras, com clonagem, com melhoramento genético, já não faz mais esse mesmo sucesso. Tá? No passado, quando era extrativismo, tudo bem, a planta tinha um valor. Hoje, é planta comum de mercado, se a gente quiser pensar nessa questão. Bom, mas voltando lá. Muitas vezes, quando as plantas estão doentes, é como os nossos filhos. Nós vamos tratar, nós vamos recuperar. Então essa eu acho que é a parte mais gostosa. Tá? Não é, tá com doença, então não vale a pena, já descarto, jogo fora. Não. Tá? Então vamos tentar recuperar. Então esse eu acho que é o lado gostoso de todo o processo. Então bactérias, o ataque é rápido e a perda da planta é muito rápido. Dias. Fungos, demora mais, porque o fungo ele demora para se desenvolver. A bactéria ela se multiplica a cada 20 minutos em média. É uma PG. Tá? Então eu tenho uma, daqui a 20 minutos são 2, tá? Mais 20 minutos são 4 e por aí vai. Tem um cálculo matemático que foi executado algumas décadas atrás a respeito de uma única bactéria, que é a bactéria mais comum no nosso intestino, que é a Escherichia coli. Se uma única bactéria solta no ambiente não tivesse nada que detivesse o seu crescimento, em 24 horas ela dominaria o planeta. Tá? Então isso matematicamente falando, pegando essa questão de PG. Então o desenvolvimento da bactéria é muito rápido e perde-se a planta muito rápido. O fungo ele demora para se alastrar. Ele vai se alastrando lentamente. Então, ele se alastra e quando a gente percebe, a planta já está tomada. A gente não percebe logo de cara, geralmente demora um certo tempo para ele se manifestar. E por último, o vírus, que é o que eu comentei, que a planta pode ficar vários anos, tá, com vírus. A Gisele trouxe hoje uma planta e falou assim, Carlos, essa planta meu pai tentou salvar, já tem anos, nasce folha nova, nasce o bulbo, ela começa bem, mas ela não vai para frente. Quando ela mostrou a planta, vírus. É uma planta virótica. Então a gente tem que ter esse olhar em relação a elas. Como eu faço para saber se o que tem na minha planta é uma bactéria ou se é um fungo? Bom, são duas coisas rápido. Bactéria
fede. Então, qualquer planta que seja cometida por bactéria, ela vai feder. Segundo, mas eu quero saber se é mesmo bactéria ou se é um fungo. O que eu faço? Tem alguma coisa que eu posso fazer assim em nível doméstico que permita que eu perceba essa diferença? Tem um teste bem simples. Simples. Pimentão vermelho, preferencialmente, um palito de dente. Tá? Eu pego o palito de dente e passo na lesão. E só faço um furinho no pimentão. E deixo de lado. Se for bactéria, em 24 horas, toda a região que foi furada ela está destruída. Já tem uma mancha crescendo e tudo mais. Se for fungo, leva semanas assim. Tá? Você não percebe essa evolução. É um teste doméstico, é um teste simples, mas que permite que a gente consiga ter essa visão. Tudo bem? Lembrei de outra questão antes de falar sobre isso. Recentemente, nós estávamos em Rio Claro, tinha um grupo em Rio Claro, né? O Toquinho estava filmando um rapaz de uma orquidária comercial, não vou dizer o nome, é claro. Tá? Mas o rapaz diz assim para o Toquinho, olha, para sua planta ficar bem nutrida, você usa esse, mas se aparecer uma doença, você usa esse. Ou seja, tem solução para tudo. Eu não perguntei qual era o problema. Né? Então, os orquidários comerciais, eles vão vender o que o mercado está pedindo. Não que realmente eu tenha que utilizar tudo isso. Então, vamos lá. As pragas, então, lesmas, caramujos, insetos, ácaros, por aí vai. Bactéria. De onde vem? Água contaminada, substrato contaminado, insetos, lesmas, caramujos, tesouras, ou seja, materiais do nosso dia a dia contaminados. Isso aqui, olha, é uma mancha bacteriana. Ela é aquosa, não é só mancha. Ela tem uma característica aquosa. Então, é uma doença provocada por bactéria. Tem cura? Lógico que tem. Tá? Mas posso perder a planta? Lógico que pode perder. Depende de quanto que é agressiva essa bactéria, de quanto que é agressivo todo o processo. Por exemplo, vocês já viram que as bancadas comerciais geralmente estão a esta altura? Será que é uma questão ergonômica? É altura de mesa, então é uma questão ergonômica, é fácil de trabalhar, manipular? Não, tem um porquê. Uma gota d'água respingando no chão, então uma gota de chuva, tá? Uma gota da irrigação respingando no chão é capaz de levar o esporo de um fungo a cerca de 70 centímetros de altura. Então a bancada ela está acima do que uma gota de água poderia trazer em relação ao solo. Tá? E o problema das doenças de orquídeas são justamente doenças provenientes do solo. Já ouviram falar que não se deve plantar orquídeas com terra, a não ser aquelas que são terrestres por natureza? As orquídeas nós encontramos no ambiente, no alto das árvores. Estão em contato com terra, estão em contato com solo? Então, boa parte delas, para não dizer boa parte, mais de 95% das orquídeas são epífitas, tá? Rupícolas, vivem fora do solo. A gente vai e coloca a planta no solo. A terra, naturalmente, ela tem micro-organismos de solo, fungos, bactérias. Esses micro-organismos podem sim entrar em contato com a planta e dar origem a uma doença. Mais uma vez, o desequilíbrio do ambiente, a forma de cultivo e coisas do gênero. Então, sempre tomar cuidado com o que a gente está manuseando e como estamos manuseando. Então, nesse caso, é uma doença provocada por bactéria, tá? É uma lesão que veio ou por água contaminada, ou por manuseio com instrumentos contaminados, ou a própria mão contaminada. Tá? É comum? Não, mas existe. Aqui, olha, doença provocada por bactéria. Então, junto ao bulbo, junto à folha, tá? Na folha. Observem, isso é o que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente percebe pela foto que é um tanto quanto aquosa. Não é uma lesão seca. Conseguem perceber isso pela imagem? Não é uma lesão seca, é uma lesão aquosa. Isso faz toda a diferença. Ela fica
Fica enrugada. Não, mas não só fica enrugada, a gente percebe que ela tem essa característica de não estar seca, desidratada. E aqui, ó, para ilustrar a questão do pimentão, tá? Que a gente consegue fazer o teste. Outra lesão por bactéria. Então, esterilizar os instrumentos, tá? Isolar plantas doentes, lavar bem a mão, remover partes afetadas, tá? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem para evitar o alastramento da doença. Fungos. A flor. Esse é o mofo cinzento, tá? O mofo cinzento é simples e fácil de ter. Qualquer flor de orquídea molhou a flor, faltou ventilação, logo depois a folha está manchada. É um fungo natural, está no ambiente. Então não é a questão, é a doença. É doença se eu quiser enxergar como doença. Nesse caso eu enxergo como uma planta que foi molhada, tá? Irrigada, molhou a flor, choveu, pegou a flor, não houve ventilação suficiente para secar e o fungo se desenvolveu. Está doente a planta? Está doente? Vou perder? Preciso me preocupar? Não, perdi a flor. Ponto. Mas não a planta. Tá? É problema? Não. Então aqui um pouquinho falando sobre ele, que ele aparece no inverno, condições de alta umidade, baixa ventilação e por aí vai. Esse aqui é um outro grupo de fungos. A gente está vendo o quê? Manchas. Tá? Essas manchas indicam que a planta está acometida por esse grupo de fungos. Algum problema? Perdi a planta? Não. É um indicativo que eu preciso melhorar alguma coisa para trazer essa planta a uma qualidade legal. Mas e essas folhas? Passado, esquece. O que passou, você não recupera. Deixa as folhas sempre? Pode deixar as folhas, não tem problema nenhum. Para ilustrar isso, olha essa planta aqui, ó, totalmente doente. Estão vendo? Estão vendo essa planta totalmente doente? Está doente? Como que é? Broto novo, lindo. Fala. O broto tá novinho, lindo. Pra mim não tá lindo. Perfeito. O broto, tá aqui, ó, tá limpo. O broto tá limpo. Se o broto tá limpo, a planta tá doente? Não. Mas e as folhas velhas? Passado. Ela teve contato com um fungo? Sim. Desenvolveu o fungo em algum momento? Sim. Está doente? Não. A folha nova vai ficar doente? Não. Só se tiver um contato com outro fungo novamente. Você não podia, então, já que a planta está saudável, cortar essas folhas aqui para não ficar tão feia assim? A função da folha é realizar a fotossíntese. Fotossíntese é nutrição. Está feia, sim, mas ela está nutrindo a planta. É comercial? Eu preciso apresentar uma planta perfeita? Não, tá? Então eu posso deixá-la sem problema nenhum, tá? Porque o broto novo está aqui, ó. Ele está saudável, não tem marca nenhuma. Deixa eu até passar para vocês verem como que é. Ó, detalhe, essa é uma das plantas, se interessar, vai para sorteio, senão eu levo embora. Deixa eu levar embora. Aqui, olha, outra doença provocada por fungo. Tem diferença a lesão aqui ou não? Uma lesão seca. Conseguem perceber agora a diferença? Uma lesão úmida, como a da bactéria, e uma lesão seca, como essa do fungo. Outro grupo. Isso é muito comum em Cymbidium. Sabe qual é Cymbidium ou não? Tá? É aquela que a folha parece de erva cidreira, que é muito comum a gente encontrar. Está em promoção no Walmart, Carrefour e coisa do gênero, R$ 24,90 cada uma. Lindas, né?
Perfeito. Então, essa é uma doença muito comum encontrada nesse grupo de plantas. Não que outras não possam ter, mas é uma doença relativamente comum entre os cimbídeos, tá? Mesma coisa. Se as folhas novas estiverem legais, esquece, tá? Se a gente vê que são folhas novas que estão vindo com a doença, aí a gente tem que tomar alguma ação. Qual? Depois a gente conversa. Esse é um fungo muito comum nas orquídeas, antracnose. Tá? Geralmente ele começa atingindo, olha, as pontas das folhas. Há uma questão que eu esqueci de dizer nas outras, e me fez lembrar agora. Essa folha aqui, ela me traz sinais de desidratação. Percebem que ela está um pouquinho enrugada, ela não está numa textura normal? Tá? Então, lembra que eu comentei, ou é excesso ou é falta? Então aqui nós estamos falando de uma falta de umidade. A falta de umidade propicia que a doença aplique. Quando a gente fala no nosso organismo mesmo, a gente fala, estou com baixa imunidade. Ok? Uma planta desidratada, uma planta judiada, uma planta mal cuidada, ela está o quê? Se a gente quiser comparar uma baixa imunidade. E aí qualquer outro agente que está no ambiente, ele pode se manifestar frente a isso. Ferrugem. A ferrugem é uma doença fúngica, né? Causa lesão nas folhas, ela tem um aspecto amarelado realmente e sempre no lado inferior da folha, nunca no lado superior. Por que no lado inferior? Por que no lado inferior e não no lado superior? Umidade, legal, o que mais? Falta de sol, o que mais? Ó, esse é o lado superior. Esse é o lado inferior. As células são mais propícias. Perfeito, seu Nilson. As células são mais propícias. O que ocorre é o seguinte, a parte superior das folhas, elas têm tipo de uma cera que protege contra a desidratação, protege contra excesso de água, protege contra N situações. O lado inferior da folha tem os estômatos, que seriam as vias respiratórias da planta, por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, nós temos a manifestação da ferrugem pela parte inferior. Pela parte superior, a gente vê a lesão, mas aquela lesão está na parte superior? Não. A lesão ela está na parte inferior. A gente está vendo pelo lado de cima a lesão que está abaixo. Bom, aqui nós temos algumas questões relacionadas a isso. Primeiro, suspender toda adubação nitrogenada. Por que adubação nitrogenada? Isso, o nitrogênio é um dos principais nutrientes quanto a desenvolver as folhas. Se a planta está com algum problema, eu vou continuar adubando ela? Não. Tá? Não adianta eu dar nutriente para forçar ela a crescer rápido se eu não conseguir corrigir o que está tendo de falta nela. Tá? Ela não está pedindo mais comida. Ela está pedindo alguma ação. Entre aspas, um remédio. Não sei se é o remédio, mas ela está pedindo uma ação. E a ação, com certeza, não é colocar mais comida, mais nitrogênio, mais nutriente. Tá? Depois, melhorar a circulação de ar. Obrigado, Francisco. Por que melhorar a circulação de ar? Qual a relação de ar aí? Por que melhorar a circulação de ar? O que o ar tem a ver com a doença? Oi? Frescor. Eu não coloco nem como frescor, mas eu melhorar a circulação de ar, eu permito que a planta seque mais rápido, eu permito que ela não tenha contato com outras plantas mais próximas, eu permito que ela possa ter uma troca melhor no ambiente. Então eu dou uma condição melhor à planta naquele momento. Tá? Então a circulação de ar é fundamental. Se a mancha for pequena, pode-se usar uma pomada para doenças fúngicas. Tá? Isso eu não gosto. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu comprei uma pomada que é legal para micose e tal, pá. Mas peraí, micose humana é diferente de uma micose, tá?
vegetal, né? Uma doença vegetal. Mas como são substâncias químicas que atuam sobre o fungo, a gente consegue dar uma segurada, se a lesão for pequena. Uso? Não. Cauda bordaleza ou sulfocálcica? Tá? É algo que os nossos bisavós já faziam, que é uma prática comum no campo e que infelizmente se perdeu na história do cultivo, porque é mais fácil você ir comprar um produto específico, um agroquímico já foi preparado para aquilo e coisas do gênero. E um detalhe, não existe nenhum produto no mercado brasileiro cuja função seja para orquídeas. Nós temos fungicidas para N culturas e que por um acaso podemos usar nas orquídeas. Temos bactericidas para outras culturas e por um acaso podemos usar nas orquídeas, mas não tem nenhum produto no mercado brasileiro específico para orquídeas, tá? Então, cauda bordaleza e sulfocálcica, legal. Qual a diferença de cauda bordaleza e cauda sulfocálcica? Cauda bordaleza, enxofre e cobre. Enxofre e sulfato de cobre. Cauda sulfocálcica, enxofre e cálcio. Tá? Ah, tem alguma outra coisa que eu posso fazer mais natural para manter as minhas plantas saudáveis, legal, tudo mais? Não. Se eu chegar em qualquer loja de material para construção, comprar um pouco de cal, tá? Fazer uma calda de cal e pulverizar as plantas, com certeza eu vou ter uma saúde boa para a planta, vou evitar doença e tudo mais. Detalhe, a aparência da folha vai ficar legal? Não. Tá? Aí eu quero aparência ou quero sanidade? Percebe? Então, quando eu uso cal sobre a folha, ela vai ficar manchada, vai ficar esbranquiçada. Tem algum problema? Não. Mas visualmente não é legal. É uma planta que eu vou vender no mercado? É uma planta que eu vou levar para alguém e vai falar, não é uma planta legal? Não. Então a gente tem o outro lado para a gente avaliar. Oi. Eu já ouvi bastante falar que o pessoal, quando tem sítio, essas coisas que passa cal assim na metade do caule da árvore, eu já ouvi falar muito que aquilo não pode porque faz mal, isso é mito ou verdade? E qual a função disso? É só estética? Olha, tem o lado estético. Vocês entenderam a pergunta? Não. Eu vou repetir a pergunta. É normal, em sítios, as pessoas passarem cal no caule das árvores, porque diz que é bom. Isso é legal, não é? Estético, não é? E tudo mais. Não sou a pessoa mais indicada para te responder isso, Márcia. Mas pelo que eu já li, discuti e vi a respeito, existem os dois lados. O primeiro lado é o seguinte, boa parte das árvores são enxertadas. Então o cal ele ajuda a proteger até mesmo a região do enxerto. E quando a gente fala, geralmente a pessoa pinta até meio metro de altura. E é uma região que está sujeita com a chuva, respingo de fungo, bactéria, coisa do gênero, e atacar. Então tem esse lado que ele ajuda a proteger a planta desses fungos de solo. E tem um outro lado que é, eu faço porque eu gosto, fica bonitinho, tem a planta verdinha, o caule branco. Então tem um lado estético. Então tem as duas coisas associadas a isso. Tá? Mas eu acredito que seja mais estético do que propriamente o cuidado. Porque quando você pega cultivos comerciais de centenas, milhares de hectares, você não vê o produtor pintando. Tá? Aqui olha, eu ia esquecendo de algo fundamental. Por exemplo, hoje nós compramos antibiótico a qualquer momento, em qualquer farmácia? Consigo comprar antibiótico? Por que não? Oi? É controlado, né? E por que está controlando antibiótico? Porque a humanidade utilizou antibiótico à torta e à direita, de qualquer jeito, e os micro-organismos criaram resistência. Então, o uso de substâncias, tá, sobre as plantas está fazendo com que elas criem resistência. Então, ao invés de estarmos resolvendo um problema, nós estamos criando um grande problema. Engraçado, lembra aquela imagem que eu mostrei, que eu falei para vocês guardarem bem? É igualzinho. É igualzinho, né? Mas o diagnóstico não foi pelo dedão negra? É igualzinho, olha só. Tá?
Então esse é o caso de um ataque de Pythium, que é um grupo de fungos, ele é bem agressivo em vegetais, muito agressivo. Em plantação de tomate, por exemplo, ele, Rhizoctone e Fusarium são 3 fungos que acabam com a plantação assim em questão de dias. Então, plantações comerciais, principalmente de tomate, a agressividade dele é muito grande. Ele causa o que chama de dumping off, ou seja, é a morte mesmo das plântulas. Então, quando ele atinge a planta, ele se alastra rapidamente, e nesse caso é uma necrose. Tá? Tem como salvar a planta? Tem. Tem como cuidar? Tem. Mesmo em nível doméstico, sem ter que utilizar grandes agrotóxicos? Tem. O que eu faria, no caso desse, isolo a folha, corto a folha, isolo a planta, entro com uma cauda sufocáustica, entro com cal, entro com... Tá? Tem como segurar. O que não pode é deixar avançar. Agora, se a planta já estiver no estágio avançado, poxa, faz 15 dias que eu não entro no meu orquidário. Quando eu entrei, eu dei de cara com uma planta, tá, que está tomada, é lixo. Tá? Não adianta querer fazer milagre, porque vai te custar muito caro e você vai perder a planta do mesmo jeito. Então, assim, no começo, eu seguro numa boa. Não preciso de grandes coisas para segurar. Agora, se a doença já está se alastrando, ela, os vasos aos redores, se você não tomar cuidado, em pouco tempo pega o orquidário inteiro. Que olha, o rizoma que foi atingido pela doença. Aqui a gente percebe um broto novo vindo, mas o rizoma anterior já foi atacado. Tá? E esse tipo de doença, ela tem como característica, deixa eu ver se na próxima imagem mostra. É mais ou menos o mesmo grupo, que é a mancha por Fusarium. A gente pensa que, por exemplo, a planta que está desidratada, ela não está desidratada, não está conseguindo se nutrir, não está conseguindo absorver água e nutrientes. Esse tipo de doença, quando a gente corta o caule, ele tem isso aqui, ó. Esse anel. Tá? Então, o fungo ele vai fechando os canais de seiva, vai impedindo a absorção de água, a planta desidrata, tá? E ela vai secando. A tonalidade disso aqui é de um púrpura bem característico. Então, só de cortar ali o pêssego do bulbo, tem esse anel, você já sabe qual é a doença. Esse outro, ó, muito comum em algumas plantas. Só um detalhe. Tem plantas que têm essa mancha naturalmente. Então a pessoa vê a planta, passa a tratar como doença e não é. É uma mancha característica da planta. Ó, Rhizoctone, aquele outro fungo que eu falei que ele seca em tomate, a ação dele. É fungo de solo. Os 3 são fungos de solo, são bem agressivos. Depois mancha por esclerógenos e aí tem mais algumas plantas. Caio, só uma pergunta, né? Voltando na bactéria. Se tocar, que você falou que tem um cheiro forte e é úmida, fica melado ou não? Ela está úmida, mas é uma coisa ali dentro? Não, fica melado, fica melado. Então, se eu pegar uma folha, tá, que foi atacada por bactéria, e eu pegar nessa lesão, a gente percebe claramente a consistência, a textura aquosa dela. E se você espremer realmente ali, e não precisa fazer força, só de você apertar um pouquinho, você vê escorrer um caldo enegrecido e tudo mais. O importante de salientar, até nessa sua pergunta, é o seguinte: se eu toquei numa folha com bactéria, a higiene, tá, das mãos tem que ser absoluta, porque você pode levar isso para outra planta. E não é só mão, tesoura, arame, quer dizer, qualquer material que eu tive contato com aquela lesão, eu estou levando isso para outras plantas. Então, quando a gente tem alguma planta doente, o ideal é que a gente tem, em primeiro lugar, isola a planta. Tá? Isolar a planta é tocar o mínimo possível na planta e mais ou pega no pendural, ou pega no vaso, mas isolar a planta. Primeiro cuidado. Segundo, eu vou lidar com essa planta que esteja com uma doença qualquer, tomar todo o cuidado de higiene antes, durante e depois. Tá? Principalmente o depois. Lavar as mãos, depois. Esterilizar a tesoura, depois. Tá? Trocar de vaso, substrato, depois. Então, é uma série de cuidados que nós temos que realizar para evitar
de você levar a doença para outra planta. Tudo bem? Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Se a gente tem uma pessoa gripada no ambiente, todos estamos sujeitos a contrair a gripe, correto? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? É não beijar, tá? Se a pessoa vai espirrar no antebraço, coisa do gênero, que é justamente para a gente impedir a propagação da doença. Mas se pegou, também cuidar numa boa. Uma luva seria exagero, Carlos? Luva seria exagero ou não? Não precisaria disso. Olha, com sinceridade, sim. Tá? Luva, eu acho que é mais uma questão de conforto, de você ter segurança para isso. Lógico, se a gente falar em asepsia, você pega uma luva, você tratou ali a lesão, tirou a luva, jogou a luva fora, tá? Pelo menos você não teve contato com o material. Tá? Como nós estamos falando em doenças vegetais e contato com a pele humana, não é tão problemático. Se fosse uma doença animal, aí seria diferente, porque os agentes patogênicos seriam muito próximos. Então, quando a gente está falando de doenças de origem vegetal, tá? E relação com ela, não é tão problemático assim. Problemático quando a gente passa a ter um contato com doenças animais, aí sim. Tá? Então, luva é excesso, mas se for um conforto legal, sem problema nenhum. Bom, vírus. Vírus não é tão comum da gente identificar, de encontrar, mas só algumas características. Podem ser desde manchas nas flores. Ó, isso aqui é uma característica viral, mas, para quem não conhece, passa despercebido, né? Nas folhas, grupos diferentes. A gente pode falar, mas parece isso, parece aquilo, não. São grupos diferentes, são lesões muito diferentes em relação à bactéria e em relação a fungo. Lembram, bactéria, ela é aquosa. Fungo, ela tem aquela característica seca. Isso aqui, ó, são manchas anelares, tá? Bem diferenciadas. Como se lesionasse só um pedaço e o outro pedaço não. Aqui, olha, mais algumas manchas. Mais importante, ó, plantas enfraquecidas pela ação do vírus, elas permitem que se desenvolvam outras doenças. Isso mascara a virose. Então, fazendo uma outra comparação com o nosso próprio organismo. Tá? Lembra dos sintomas, por exemplo, de um HIV? O indivíduo tem HIV, não, está sob controle. Mas ele tem uma pneumonia, tem uma gripe, tem outras coisas, uma tuberculose, e acabam mascarando a doença primordial em si, né? Aquela que deu origem a tudo isso. Então, debilita a planta e outras doenças tornam-se oportunistas. Tem um teste de vírus, tá? Que é importado, um teste ELISA, que você faz em casa e tudo mais, custa em torno de R$70 o kit. Compensa? Compensa? Você compra 3 plantas da Márcia brincando, né, Márcia? Rabidovírus é um outro grupo de vírus aí. Tá? Olha, esse aqui, ó, vírus da mancha, flexvírus. Tem algumas orquídeas que elas têm até essa mancha. A gente pensa que está doente, não. Ela precisa ter essa mancha para estar legal. Aquele, não é bem esse aqui, essa mancha, mas aquela orquídea que chama de chocolate, que é a Cherry Baby. Tá? A Cherry Baby, para falar assim, ó, a planta está legal, ela tem que estar bem manchadinha. Se não estiver manchada, ela não floresce legal. Tá? E a gente fala assim, não, mas então tem que cuidar dela. Não, se a folha não estiver bem manchada, a floração não vai ser das melhores. Então, só alguns exemplos para ilustrar. Ó, esse é bem característico, ele é bem marcante, como se ele pegasse os vasos condutores, né, e fosse danificando os vasos condutores. Bom, em relação a essas doenças, alguma pergunta? Como é que Curiosidade? Como Oi? é que mata a lesma? Não, a gente vai chegar nisso já. Isso que é triste. Fala. Algumas plantas que eu acabei comprando daquele seu João, Aham. eu vi a folha, ele abria
Sim. É para justamente isolar isso daí, algum problema ou não? Tá. A pergunta do Flávio é a seguinte. Algumas plantas que foram compradas, de alguns associados compraram de um orquidário que o proprietário faleceu e tudo mais, tinha algumas folhas, tem folhas que tem tipo um latex, tá? Na folha. Pode ser latex, sim, pode ser uma tinta acrílica, pode ser esmalte de unha, tá? É para isolar a lesão. Ajuda. Não só para isolar, mas também para impedir a entrada de outros agentes. Você pode ver que geralmente onde ele cortou a folha é que tem o latex, tá? Que é para você, qualquer corte é uma ferida aberta, uma lesão aberta. Então eu estou com suspeita de uma doença, tá? Essa doença está se propagando. Então se eu fiz qualquer corte e deixei ali, é uma porta aberta para que outras doenças se instalem. Então é uma forma de isolar. Bom, lesmas e caramujos. De onde vem? Do próprio ambiente. É vaso contaminado, é solo contaminado, é um ambiente úmido e tudo mais. Não tem muito o que fazer, tá? Tem algumas receitas que funcionam? Tem. Cerveja funciona? Funciona. Chuchu funciona? Funciona. Sal, então, é maravilha, né? Mas para o sal você tem que achar. Tá, então, ó, tamanho reduzidíssimo, mais fácil de causar lesão. Aqui, uma lesma sobre uma folha. Isso aqui, olha, já é parte do muco que ela está deixando sobre a planta. Esse muco, só o próprio muco já pode causar uma lesão. Então aqui. Bom, esse é o nosso grande problema, tá? Engraçado, essa lesão aqui me lembra daquela primeira doença ou não? Lembra? Ali não era ataque de Tentecores, é diferente. Mas era um ataque de um inseto, tá? Tentecores bicolor, esse inseto é a praga de qualquer orquidófilo. Primeiro, ele se esconde com uma velocidade ímpar. Você olhou, já não viu mais, ele já se escondeu, tá? Então ele vai sempre para trás da folha, num cantinho que você não consegue enxergar, tá certo, seu Wilson? Segundo, a velocidade de propagação dele é assim, enorme. Você vê um hoje, 2 amanhã, tá? Opa, um casal. Daqui a uma semana você vê milhares. Né? Então é muito rápida a propagação. Então é tomar cuidado nessa doença. Não tem o que fazer, é inseticida. Tá? Inseto é inseticida. Qual inseticida você recomenda? Qualquer SBP da vida resolve. Em nível doméstico. Tá? Eu tenho um orquidário muito grande, eu tenho 1000 plantas na minha coleção, está com ataque de Tentecores. Você pode pegar um SBP ou partir para um inseticida mais profissional. Lembrando que hoje, qualquer produto agroquímico, você precisa de um receituário agronômico, autorização, equipamentos e tudo mais. Tá? Então, SBP resolve. Posso tacar o SBP lá na orquídea? Pode, sem problema nenhum. A única coisa é o seguinte, SBP ou qualquer outro aerosol, distância de 40 centímetros da planta. Por que 40 centímetros? Ele está sob pressão. E o gás, quando sai sob pressão, ele gela. Então, se você aproximar muito... acabei de ver um Tentecores aqui na pontinha. Eu vou lá com inseticida para acertar no Tentecores. O jato gelado que está saindo, ele vai necrosar, ele vai matar e vai necrosar aquela parte da folha. Então, é uma porta de entrada para tudo isso. Você matou o Tentecores, mas você abriu a porta. E lembrar que o Tentecores ou qualquer outro inseto, você não mata diretamente ali, mas a pulverização no ambiente. Tá? Hoje, cedo eu fui olhar lá, tá tipo aqueles ácaros amarelinhos lá na flor. Aí já tá pra ver, já fiquei pensando. Ácaro... Não, amarelinho, pequenininho. Tá, a gente vai falar sobre ele. Tá? Oi. Eles, quando eles é filhotinho, eles fazem umas aranhas, ó. Sim. Um monte. Esses pretinhos aí, tudo é os filhotinhos. Sim, é isso mesmo. Tá, todos esses... Você pensa que é uma aranha, você não quer matar, aí... mas mesmo a aranha pode matar quem resolve, viu? O pessoal fala de joaninha, então viu ali na folha, pode mandar embora. Olha só, o ataque dele sobre a folha. A Gisele me trouxe hoje uma planta para recuperar aqui. A Gisele trouxe hoje uma planta para recuperar a planta.
Dá uma olhadinha, ó. Isso aqui é Tentecores. Tá com Tentecores? Não. Mas a lesão que ele deixa na folha. E uma questão importante. Numa exposição de orquídeas, se eu tiver uma planta com uma folha assim, ela não entra em exposição. Tá? A própria equipe que está recebendo plantas, na hora já descarta essa planta, ou seja, leva embora, não me deixa isso aqui. Porque é uma porta de entrada, tá? Aqui está controlado, mas eu não sei se foi controlado, percebe? Então, pode ter ovos. Então você tem uma porta de entrada. Então isso aqui é uma lesão provocada pelo Tentecores. Esse sim é a praga mais importante na orquidofilia. De onde vem esse insetozinho, tá? O próprio ambiente, tá? Em orquídea, você tem epidendro. Se tiver epidendro, é uma porta de entrada dessa praga assim, que é absurdo. Se tiver, tem um grupo de plantas. Não é orquídea. Lírio, e tem um outro grupo de plantas também, que é assim, pega de monte. Não tem mesmo tipo de lesão na orquídea, mas ele se propaga com uma velocidade muito grande ali. Qual, lírio da paz? Não é o lírio da paz, Não é Amarilis. Bom, depois eu lembro o nome direitinho. Trips é uma doença que pouco se fala, porque não é visível, tá? Tão visível assim. Trips são pequenos insetos, tá? Deixa eu ver se... Aqui, olha. Isso está numa ampliação assim de algumas centenas de vezes. É bem pequenininho, se encontra vários e ele vai como se fosse roendo a epiderme. E quando você vê, já está tudo tomado. Aqui, ó, como fica a folha, tá vendo, ó, no ataque de trips. E isso é uma porta de entrada para outras doenças. Cochonilha. Cochonilha é um outro grupo de insetos que enche muita paciência, né? Tá? Cochonilha, consigo controlar? Consegue, até com SBP, nível doméstico. O que eu recomendo é o seguinte, faz uma aplicação hoje, tá? Vamos falar em SBP, para ser mais... Faço uma aplicação hoje, daqui a uma semana eu faço outra, daqui a 15 dias eu faço outra. Nesse meio tempo você tem que acabar com isso, tá? Agora, se eu utilizar algum inseticida mais potente, o sistêmico, aí é 0, 15, 30. Aplico hoje, aplico daqui a 15 dias e depois de 30 dias eu aplico novamente. Funcionou, senhor Adson? Funcionou desse jeito? Funciona. Oi? Não, de controle de doença. Dá. Se eu tiver meia dúzia de planta, tá? Posso utilizar escova de dente, uma esponjinha, sabão de coco, tá? Sabão em pó, NIM, tá? Óleo pode. Na realidade, qualquer óleo você pode. Porque o óleo, o que ele faz? O inseto, ele respira por filotraqueias, são aberturas no corpo. Então, quando você passa o óleo gruda ali, tá? E ele não consegue realizar as trocas. Se asfixia o bicho. Mas o óleo eu fiz, acho que talvez nas dosagens erradas, sem se falou, virou veneno. Sim, e queima, mata. Eu não gosto, viu, Flávio? Eu particularmente não gosto. Cochonilha marrom é outro grupo de cochonilhas. Então a gente vê essa carapaça, mas por baixo da carapaça a gente tem ali uma centena de cochonilhas fazendo um estrago. Aqui, ó. Pulgão, são os afídeos, tá? Acho que é esse que você tem lá, né? Então, isso aqui ele está sugando sempre. Por que será que eles estão sempre em brotos novos, em flores novas? Qualquer broto novo, qualquer flor, tem uma grande quantidade de nutrientes, tá? Ou seja, entre você dar um pedaço de osso e dar o filé mignon, todo mundo quer o filé mignon, né? Olha, formigas escravizam cochonilhas.
Isso é uma curiosidade, tá? Isso é uma curiosidade. Onde tem alguns grupos de cochonilhas, de pulgões, na realidade são pulgões, não cochonilhas, está errado ali, são pulgões. A formiga, ela vai mamar a secreção dos pulgões. Em outras palavras, o pulgão ele está sugando a seiva e está defecando. Tá? Nessas fezes tem uma grande quantidade de açúcares. A formiga vai lá e fica ordenhando, fica mamando o pulgão. Só que onde eu tenho pulgão, eu tenho formiga, eu tenho fumagina, que é a ação do fungo. Então, eu abri a porta para todo um ciclo. Então, não é só o pulgão. Foi o pulgão, foi a formiga, foi a fumagina e quando eu vou ver, eu perdi a planta. Tem gente que acha que a formiga está matando. Não, está mamando ali. Isso aqui, olha, nas plantas que vieram do seu João, muita gente fala assim, tem algumas raízes que estão deformadas. Não é deformado. Na realidade, é uma vespa que procria no interior das raízes. Tá? Então a gente tem aqui, olha, várias raízes, ó, uma raiz saudável, raiz sua ponta deformada. Quando a gente abre essa raiz, está ali, olha, a vespinha e os ovos da vespinha. Besouros. Esse é o famoso vaquinha, né? Não é joaninha. Tá? Esse chamam de vaquinha. A joaninha é benéfica no orquidário. Joaninha é carnívora. E joaninha se alimenta de pulgão. A vaquinha não. A vaquinha, ela agride a planta e é uma porta de entrada para outras doenças. Então, ataque aqui, olha, de várias. Bem característico, lesão por lesma e por insetos, né? Borboleta é outro. Causa um grande problema. Pulgão. Na haste. Uma lagarta. Tá? Lagarta. Gafanhoto. Um ataque de gafanhotos aqui. Controle de inseto. Para controlar inseto tem ali, olha, orquidário telado, armadilha adesiva, NIM, SBP, inseticida sistêmico, confitor, Actária, Evidência e outros do gênero. Tá? Óleo de NIM, particularmente, eu não gosto. Tem gente que gosta, que usa e acha assim maravilhoso. Particularmente, eu não gosto. Eu acho que deixa a desejar em muitas coisas. Então, as pessoas confiam nele, mas no final das contas, ele está trabalhando mais numa fitotoxicidade do que propriamente no controle. Mais algumas aqui. Ácaro. Ácaro, na realidade, são aracnídeos, são aranhas. Eles são bem microscópicos e a lesão que ele gera é bem... Às vezes a gente fala assim, não faz nada, mas ele está ali, no fundo do vaso, roendo, colocando a entrada de outros agentes. Bom, e aqui a gente falou de uma série de coisas. Então, só para encerrar, eu coloco isso aqui como um alerta. Nós falamos sobre venenos, falamos sobre determinadas substâncias, mas elas são tóxicas, então é manipular com cuidado. Tá? Mesmo o SBP da vida, ele é tóxico. Então depende muito de como a gente utiliza, a dosagem e tudo mais. Aí a própria embalagem, ela te traz segurança, a menos que você vire para você. Então a própria embalagem traz segurança, mas não deixa de ser tóxico. Tá? O mais importante é que qualquer produto hoje, que seja um defensivo agrícola, somente com um receituário agronômico. Conseguem comprar por aí? Tem alguns comerciantes que até vendem. É um risco para ele, é um risco para quem compra. Mas a gente não tem nenhum produto específico para orquídea e esses produtos estão sendo vendidos de qualquer forma. Tudo bem? Tá? Hoje eu pretendia falar também sobre substratos, adubação e tudo mais, mas acho que já deu, né? Carlos, uma última pergunta. Toda. Essa semana eu tive um ataque geral lá daquelas formigas cortadeiras. E elas atacaram dendróbio também. Mas eu não sei se é normal ou não. Tá, formiga cortadeira. Como a formiga trabalha, que é importante entender isso. A formiga ela não come o vegetal.
A formiga, ela carrega a folha para dentro do formigueiro e sobre essa folha que ela levou vai crescer um fungo que é o alimento que ela utiliza. Tá? Então, quando ela leva para dentro do formigueiro, ela está pegando tudo que encontra pela frente e carregando. Então, ela vai atacar não só outras plantas, como atacar a orquídea, qualquer planta que esteja na frente. Então, ela não come a planta. Ela leva aquela porção que ela cortou, carrega para dentro do formigueiro e sobre aquela folha cortada, que é rica em carboidratos, rica em glicose, rica em amido, ali vai crescer um fungo que é a fonte de nutrientes para a formiga. Tá? Gisele, você ia fazer uma pergunta. Não sei se você conversou com o pessoal do hospital para cá, daquilo que a gente tinha falado, né? De tomar um cuidado para você não colocar o alimento e o veneno e Ah, sim. Desculpa. a sua orquídea num robô. Desculpa. Bem lembrado, Gisele. Eu não comentei dessa forma, comentei sobre produtos, mas não da forma que você lembrou. São cuidados que a gente tem que ter desde a nutrição até o desenvolvimento da planta. A orquídea não é uma planta de crescimento muito rápido. Há uns dias atrás, teve uma postagem na própria página do Núcleo, onde um rapaz pergunta: eu estou com a minha orquídea, está com flores, está muito bonita, mas eu não vejo o crescimento do broto. Tá? Então, lembrando, a orquídea não é uma planta que você semeia, tá? Ela se desenvolve em 15, 20 dias, floresce. Não, a orquídea ela tem um metabolismo muito lento. E por ser muito lento, ela se nutre de uma forma muito lenta também. E a gente vai e coloca adubo, vai e coloca fungicida, vai e coloca isso, vai e coloca... Então a gente vai tendo um monte de características, tá? Vai colocando um monte de coisas sobre a planta e no final a gente está, ao invés de ajudar a planta, está fazendo mal à planta. Tá? Então nutrição sim, equilibrada. Controle, sim, equilibrado, mas nunca sobrecarregando com nutrientes, nunca sobrecarregando com defensivos, sempre proporcionar assim, o melhor possível para a planta. Vamos lembrar de um detalhe bem simples. Como a planta vive na natureza, tá? Como a planta se desenvolve na natureza. A orquídea está lá, no alto da árvore, está quietinha, tá? Ela recebe água quando chove. Recebe nutriente pela água quando chove. Por que pela água quando chove? A fuligem natural, o inseto que morre, as fezes do passarinho que estão ali. Quando chove é lavado, vem para as raízes. E é ali que ela se nutre, de uma maneira bem lenta. Aí eu vou e falo assim, não, eu faço uma adubação que funciona. Eu adubo as minhas plantas todos os dias. Recomendo 1 grama por litro, eu uso 2 gramas por litro. Ó, perfeito. Os bulbos chegam até a rachar de tão nutrida que está a planta. Legal, uma porta de entrada maravilhosa para a doença, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de nutrição. É importante nutrir, é importante adubar, mas comedidamente. É importante cuidar, comedidamente. Nada em exagero. Nada em... Duas perguntas. No caso da circulação de ar, é importante ter uma circulação, mas não vento, na verdade, né? Que ele vai propagar o fungo. Perfeito, perfeito. Circulação de ar não é colocar um ventilador sobre a planta. Tá? Mas melhorar o espaçamento entre elas para que o ar possa circular com mais facilidade. Que não sei se ocorre com vocês. Eu vou dizer por mim. Eu tenho planta que está uma encostada na outra e se eu puder apertar um pouco mais para colocar mais uma no meio, eu aperto. Tá? Ou seja, se eu falar, as minhas plantas estão bem arejadas, não é o ideal. Eu precisaria arejar um pouco mais. Mas se eu puder apertar um pouquinho mais, eu aperto. E outro comentário... Como a gente usa muito a cauda bordaleza, no começo perguntava para todo mundo sobre a cauda bordaleza. E o pessoal condenava, jogou, morreu. Aí com o tempo eu fui entendendo que era a questão da estética, a mancha azul na flor. Mas não era bem o que o pessoal explicava. Depois eu fui descobrindo que os antigos só usavam isso. Sim. Tá? E a cauda bordaleza, ela funciona assim. É um fungicida que não tem o que discutir. Funciona sobre todos esses grupos de fungo sem problema nenhum. Funciona porque a gente entra com princípios diferentes. Primeiro é a fitotoxicidade do cobre. Tá? Então o cobre ele é fitotóxico. E o enxofre, além de ser fitotóxico, ele altera o pH. E quando você altera o pH, você causa uma reação naquele micro-organismo que está causando
a doença. Então, a associação enxofre e cobre, ela já está bem estudada na literatura, fala-se muito a respeito, conhece muito, então é dosar legal essa informação e utilizar, né? Qual a frequência que aplica essa calda bordaleza? Frequência. Então, assim, Surgiu a doença, aí você aplica... não é surgiu a doença, é uma coisa assim de controle. Não, nas frutas, a gente aplica 2 vezes, 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês. E o que ele estava falando, que a gente chama de enxofre, que é o cúmulo, uma vez por mês. Então isso é assim, é como se fosse um controle. É igual ele falou, depois que pegou... É preventivo. Preventivo. Agora, se você quiser curativo, tenho a doença, eu tenho que resolver, tá? Eu posso usar curativo. E o legal é que, por exemplo, o caldo da bordaleza você encontra em sachêzinho já pronto, você só dissolve na água e aplica, tá? Então, em relação à calda da bordaleza, ou num ataque, numa doença, tem algumas coisas que podem ser realizadas. Primeiro, identifique a doença. Aplico hoje, tá? No caso da calda da bordaleza, daqui a uma semana eu volto a aplicar. Eu aplico hoje, o que eu apliquei hoje já tem que segurar. Tá? Daqui a uma semana eu aplico para reforçar a dosagem. Se você não percebeu mais nenhuma manifestação, daí a 15 dias você aplica preventivamente. Se você percebeu que ainda está se manifestando, volta a aplicar. Tá? Então você tem assim, um limite de quanto você aplica e você tem um limite de tempo entre as aplicações. Se eu quiser fazer uma comparação mais simples em relação a isso, quando o médico me prescreve um antibiótico, tá? Esse aqui se toma de 8 em 8, esse você toma de 12 em 12, esse você toma 1 por dia. Na realidade, esse período não é o médico que está dizendo, mas são testes clínicos que mostram qual é o período que você pode ter entre um e outro, esse espaçamento. Então, no uso de um fungicida, no uso de uma calda bordaleza, no uso de uma calda sulfocálcica, qualquer que seja ele, no uso de inseticida, é você ter essa informação. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, ó, passei uma vez, acabou. Tudo bem, você passou uma vez, acabou, mas não significa que você deteve a doença. Você passou uma vez, daí uma semana você vai lá e dá uma olhada, dá uma outra passadinha, no caso dessas caldas. No caso de um fungicida, de um inseticida, de um bactericida, a gente tem que seguir mais a prescrição daquele grupo de produto mesmo. Tá? Pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, aí depende de cada um deles. Tá? Horário da aplicação, horário da aplicação. Então, vamos lá. Nós temos algumas questões que são controversas em relação a isso. Primeiro, nunca nas horas mais quentes do dia. Então, aplicar nesse horário, jamais. Tá? Plantas na época de inverno, eu devo aplicar pela manhã. Na época de verão, preferencialmente, no final da tarde, já início de noite. Tá? Porque você permite que você tenha um efeito melhor do produto na planta. Por que no inverno pela manhã? Porque você vai aplicar com água. Correto? Pulverizar. Então você tem o período do dia onde, mesmo frio, você tem um aquecimento de temperatura. Então a evaporação dessa água, ela pode ocorrer melhor. Quando a gente aplica no inverno, no período da noite, as gotículas acabam não evaporando, então você tem mais contato de umidade, pode ajudar até a propagar a doença ao invés de segurar. Então é seguir mais ou menos isso. Inverno pela manhã, verão no período já quase escurecendo. Tá? Se desse para aplicar no escuro, seria melhor ainda, mas escurecendo. Você conhece xilidônio? Sim. O pessoal da Naturaville, numa ocasião, questionei para que eles me falassem algum produto para as orquídeas. E a Ana Maria, depois de alguns dias, me procurou e falou da tintura de xilidônio. O que você acha? Bom, aí nós temos algumas informações que a gente precisa analisar, né? Xilidônio é um produto utilizado na homeopatia, tá? Até onde eu tenho conhecimento, é um extrato de uma planta, tá? Ele é diluído e é feito a tintura dele e tudo mais e tal, e que é utilizado na medicina
homeopática. Pode ser utilizado em plantas? Eu não tenho conhecimento específico em relação a isso. O que eu posso dizer é o seguinte: da mesma forma que tem efeito sobre plantas, sobre o nosso organismo, tem efeito sim sobre plantas. Mas não sei dizer se funciona, se é legal, se é proporção. Então tem muitos estudos que precisam ser feitos para realmente dizer está ok ou não está. Eu não tenho esse conhecimento. Já ouvi falar, já ouvi a respeito de N outros produtos, mas falta muitas informações precisas. Tá? Então, por exemplo, ainda hoje comentava que, infelizmente, eu tenho visto as pessoas tomarem atitudes em relação às orquídeas, não só orquídeas, outras plantas e tudo mais, que me preocupa. Porque se eu chegar hoje e disser o seguinte: olha, você está com uma orquídea doente em casa, vai resolver o problema já. Dá uma urinada no vaso que acabou o problema. A pessoa vai e faz. Tá? Então, pode ser que tenha um fundamento? Pode. Pode ser que, mas faltam estudos específicos em relação a isso. Então, assim, eu particularmente, como eu venho da área científica, da pesquisa científica pura, eu preciso de um dado concreto. E não só acho que funciona, acho... Não vale a pena experimentar? Oi? Vale a pena experimentar. Mas experimentar significa um ensaio preciso. Tá? Então não é simplesmente passar uma planta e ver... Não. Eu tenho que ter um quadro comparativo. Como a pesquisa científica trabalha? Então, se eu quiser testar o xilidônio, por exemplo, qualquer outro produto, para ver se ele tem um efeito que seja benéfico à planta, tá? Eu tenho que fazer primeiro o seguinte aspecto. Eu tenho que isolar grupos de plantas com uma doença específica que eu quero testar. Numa planta, eu não aplico nada, que é a planta que vai ser a minha testemunha, tá? Dizendo, todo lote estava com isso. Essa planta desenvolveu, morreu, definhou, conseguiu recuperar, então é o meu lote teste. No outro lote, eu tenho que utilizar algum produto específico e que eu saiba como aquele produto age naquela dosagem, naquele grupo de plantas. E depois eu posso ter N outros lotes, tá, para testar o xilidônio. 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, 4 miligramas e por aí vai, para ver o resultado. Então não adianta eu utilizar numa planta, pô, essa planta aqui, olha, utilizei e funcionou. Tá? Ou, eu fiz um extrato de manjericão e resolveu. Eu fiz um extrato de losna e resolveu. Então eu tenho que ter algo para comparar. O ter resolvido, você não sabe se realmente resolveu ou se a planta reagiu de alguma forma que, independente do que você fizesse, ela se recuperaria. Tá? Então, aí entra a questão do ceticismo. Eu preciso de algo concreto, algo real. Não é simplesmente chegar e falar como isso atua. Se a gente quiser aprofundar mais esse assunto, qualquer que seja a doença, tá? Nós temos uma reação da planta ao agente invasor. Então, quando a gente injuria uma planta, tá? Quando a gente tem um agente invasor que vai provocar uma lesão na planta, a planta tem uma resposta. É uma resposta imunológica. Tá? Então, tem um grupo de plantas que são chamadas de fitoalexinas. Esse grupo de plantas responde a essa agressão. Então, a planta ela tem que mostrar que ela está respondendo à agressão. Então, tudo isso a gente tem que analisar para poder definir se é legal, se está chegando, não está, deixa de desejar, não deixa, deu resultado, não deu. Então, vale a pena? Vale. Então, se eu falar, vale a pena testar? Com certeza. Mas testar com um procedimento legal. Para a gente não falar assim, olha, funcionou, pode aplicar que está garantido. Tá? E lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, utilizar 1 miligrama e utilizar 2 miligramas, não é utilizar 1 ou 2. É utilizar o dobro da... A informação era 50% do xilidônio e 50% de água. Eu tenho usado 2 partes de água e 1 de xilidônio, da tintura. Tá. E o resultado? Parece que está bom. Sei lá. Tem a prevenção, colocar Perfeito. para que não... Tá, então eu vou só analisar a sua informação.
parece que está bom. Não. Parece que está bom, está bom. Então você atribui isso ao xelidônio. Tá? Mas você tem um comparativo para saber se a planta que você não aplicou, se ela estaria desenvolvendo ou não? Eu não sei fazer isso. Exatamente, percebe? Mas se você virar para a colega e falar assim, olha, aplica xelidônio, que as minhas plantas estão maravilhosas, ela vai aplicar. Só que você não sabe como está o cultivo dela, quais os cuidados. Então, são cuidados que a gente tem que ter quanto informação. Então, se lembrar, desde o início, eu estou batendo nessa questão de como a informação está chegando e como a gente está usando essa informação. Cara, essa brecha aí que você está comentando, tem uma discussão muito grande que o pessoal pergunta, é a Lua. Fala especificamente, tem realmente? Mais uma vez, não sou a pessoa mais indicada para responder a isso. A Lua influencia em vários aspectos, tanto no homem, quanto nos animais, quanto nos vegetais e tudo mais. Tá? Existem alguns estudos em algumas questões, mas não sei te dizer quanto a isso. Eu conheço, por exemplo, um senhor oriental, orquidário, ele tem orquidário comercial, ele tem o orquidário dele, o orquidário particular. Tá? Se ele pegar essa planta, tá? Essa planta no orquidário dele está localizada neste lado, tá? E nessa inclinação. Ele vai te mostrar a planta, tá? Quando a planta voltar, ele vai colocar milimetricamente na mesma posição, porque é a posição em que a planta está se desenvolvendo, a posição relacionada ao sol e tudo mais. Tá? A planta cresce para o lado mais iluminado? Cresce. Tem relação com a luminosidade? Tem. Mas até que ponto a Lua influencia? Não sei te responder em relação a isso. Uma coisa que é olhar até de homeopatia, né? A gente, quando tem orquídea, o legal é a gente conviver com ela todos os dias, olhar todo dia para ela, ver o que está acontecendo, porque quando ela está com doença, a primeira pergunta que a gente deve fazer não é como consertar a doença, mas por que ela teve a doença? O que está causando essa doença? É o sol? É a falta de luz? É a falta de ar? É a umidade demais? Eu estou regando demais? O que é que eu estou fazendo que está contribuindo para, geralmente, umas 10 que estão lá naquele canto ficar doentes? Né? Então, se é uma só, é um problema da orquídea, mas se a gente já tem mais um monte de cochonilha, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho que primeiro fazer essa pergunta para depois resolver de forma mais simples. Perfeito, Gisele. Tem até um ditado popular, não se aplica à orquídea, mas traz essa ideia que é assim, se uma pessoa te ofende, ignore. Se duas te ofendem, tá? Levante a orelha. Se 3 ou mais te ofendem, olhe para trás. Então é mais ou menos isso. Se uma orquídea tem um problema, pode ser da planta, mas vamos observar. 2, 3, um lote, alguma coisa errada tem. Então a gente entrar nesse cuidado, nesse olhar. Tudo bem? Fala, Bertão. Quer dizer, acrescentando, você fez a lista das três principais pragas de orquídeas, vírus, bactérias e fungos, né? Mas a mais perigosa de todas é o orquidófilo descuidado. Ah, perfeito. Peraí, essa merece. Pois eu estava acrescentando a sua lista de pragas das orquídeas, que você fez de vírus, fungos e bactérias, o orquidófilo descuidado, que é a mais perigosa de todas as pragas. Aquele que não segue os conselhos que a Gisele denunciou aqui, que não olha, que não segue as boas recomendações, as boas práticas. Esse é algo a ser considerado por todos. Não é só a principal doença, mas a principal praga, né? Tira do ambiente, modifica o ambiente, faz o que quer, o que não quer e ainda quer ter sucesso. Bom, eu vou passar para o Renato a palavra um minutinho, que ele está correndo. Entendeu? O cardápio já está pronto. E é isso aí, quem quiser vir participar aqui da ajuda aqui do Flora Ronda, Orquidária, aqui em Barueri, todo mundo é bem-vindo e toda ajuda é bem aceita. Tá?
Vai fazer joelho de porco?